Amados, eu queria que todos vocês levantassem a mão direita para o céu. Senhor, esta mão que está erguida agora, que está levantada, coloca nela, meu Senhor, agora o poder para destruir as enfermidades e as dores, todas as doenças. Pai, hoje há pessoas que talvez nem viessem para esse culto, tão mal, ó Deus, saíram de suas casas. Alguém, meu Deus, veio totalmente pela fé, acometido de dores, mas agora eu creio que o teu poder vai tocar e toda a dor vai sair. Do alto da cabeça à planta dos pés, todo espírito de enfermidade vai bater em retirada. Meu irmão, coloque essa mão sobre a sua cabeça e o poder de Deus passa agora. Do alto da cabeça à planta dos pés, o poder de Deus passa, destruindo todo o mal, arrancando toda a dor na coluna, nas pernas, nos braços, em nome de Jesus, Pai. E eu peço, operando verdadeiros milagres, eu tenho orado, eu tenho pedido ao Senhor, faça, meu Deus, no nosso meio milagres bíblicos, coisas, meu Deus, que só aconteceram no tempo dos apóstolos. Abra os olhos dos cegos, dê audição aos surdos, meu Deus, levanta os coxos, os paralíticos, limpa os leprosos do nosso meio, cura, meu Deus, o canceroso, o aidético, o tuberculoso, toda enfermidade, todo espírito de enfermidade, eu dou a ordem agora, saia, em o nome de Jesus, pelo poder do Espírito Santo. E eu quero que seja curada aquela pessoa que está sofrendo com depressão, que seja curada em nome de Jesus aquela pessoa que está sendo acometida de uma crise de ansiedade, aquela pessoa que não tem mais paz, que está vivendo à base do remédio, do medicamento. Eu te repreendo, demônio, eu dou a você a ordem, saia, em nome de Jesus. Pastor, o obreiro aqui na frente, em nome de Jesus, meu Deus, manda o fogo do Senhor e queima, 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 isso, queima todo o mal, queima toda obra maligna, queima todo espírito magente. Nessa velocidade de você, tem que ser rápido, isso. Todo demônio manifesta e sai por inteiro agora, sem fazer violência, em nome de Jesus. Isso, sai desse corpo. O obreiro passou, tem que ser rápido. Em nome de Jesus, manifesta, demônio, e saia. Manifesta e saia todo mal, do alto da cabeça à planta dos pés. Sai o trabalho de feitiçaria, a obra de macumbaria, de magia negra, o trabalho que foi feito com o nome da pessoa. Vamos, em nome de Jesus, demônio, eu desfaço o teu feitiço, eu quebro o teu poder agora. Demônio, você que está tomando essa pessoa de um medo incontrolável, um medo sem motivo, sem razão, eu dou a você a ordem agora. Pega, Satanás, esse teu medo, esse medo que essa pessoa tem de tomar atitude, de sair de casa, de trabalhar, de viver. Saia, demônio, e não volte mais. Para a glória de Deus, os enfermos estão curados. E a igreja pode erguer as mãos agora e adorar a Deus. Isso. Pode erguer as mãos e adorar. Jesus Cristo te deu saúde. Quem crê, começa a dar glória a Deus. Aleluia, aleluia. Isso, pode dar glória a Deus. Orialabalaba, chorabalaba, salabalabalaba, e balaba canto romanalabadalaba, oririri comanarabadolobi clituriri cantere balaba chorabalaba. Espírito Santo, enche a tua igreja. Esta é a nossa oração. E todos digam amém e glórias a Deus. E vamos dar para Jesus, irmãos, as palmas mais lindas. Obrigado, Senhor. Para ti seja o louvor e a glória para sempre. Essa oração ela é para você que está em casa também, tá bom? Que em nome de Jesus você receba a cura, receba a libertação, receba a vitória para a glória de Deus, tá bom? Eu sou o pastor Alex de Lima, faço parte da equipe de fé do missionário R.R. Soares, e aqui na cidade de São José dos Campos eu tenho feito a obra de Deus
o Senhor Jesus me deu a graça de ser pastor dessa região. E aqui, pessoal, na cidade de São José dos Campos, bem no centro, nós temos a Igreja da Graça de Portas Abertas, aqui na Praça Padre João, número 200. Praça Padre João 200. Fica no Marco Zero, bem no centro da cidade, a região mais central da cidade é onde nós estamos aqui. Amém? Em frente ao terminal rodoviário central. A igreja abre todos os dias, de segunda a domingo, todo dia a igreja está aberta. Durante os dias da semana, nossos cultos acontecem sempre às 8 horas, ao meio-dia, às 3 e às 7h30. Deixa eu repetir, 8, meio-dia, 3 e 7h30. E domingo é o dia mais importante, é o dia principal. Nós costumamos dizer que domingo é o dia do Senhor. E sempre nos domingos nós estamos aqui às 7, às 10, às 15 e às 18 horas, tá bom? 7 da manhã, 10 da manhã, 3 da tarde e às 18 horas, tá bom? Aqui na Praça Padre João 200. Vem estar conosco, certamente Deus vai mandar a bênção, mandar a vitória na sua vida em nome de Jesus. Glória a Deus. E o pessoal aqui da igreja já tá com a gente, né, pessoal? Nós estávamos aqui num louvor gostoso, orando a Deus, e eu sei que Deus operou. E pessoal, nesses domingos agora, nos últimos do ano, eu não sei que dia o culto vai chegar para quem vai assistir, talvez já seja até ano novo, talvez já esteja até em 2026. Mas para nós aqui, nós ainda estamos nos últimos domingos de 2025. E eu tenho falado nesses últimos domingos sobre a trajetória de Neemias. Quando eu comecei a campanha, faltavam 52 dias para terminar o ano. 52 dias foi o tempo que Neemias levou para reconstruir os muros de Jerusalém. Eu tenho explicado, só rapidinho, pessoal, dar um resumo do resumo para vocês. Vocês vão lembrar que eu falei que houve um período da história do povo de Deus em que eles foram castigados pelo Senhor por muitos pecados que eles cometeram, muita rebeldia. Deus já havia usado os seus servos, os profetas, para dizer que viria esse tempo, mas eles não deram ouvidos. Então houve o período do exílio da Babilônia. O que foi isso? O rei da Babilônia, Nabucodonosor, veio com um exército dele e cercou Judá, que era o país que tinha sobrado ali para o povo de Deus, né? A capital era Jerusalém. Ele entrou na cidade de Jerusalém, destruíram os muros de Jerusalém, queimaram o templo do Senhor e levaram o povo para ser cativo lá na Babilônia. E esse cativeiro durou 70 anos. É como fazer uma comparação grosseira aqui para você entender melhor, está amarrado em nome de Jesus, mas imagina que um país maior, mais poderoso, belicamente do que o Brasil, viesse e nos atacasse. Viesse aí os Estados Unidos, a China, a Rússia, um país aí que tem mais poder de armamento, de guerra do que nós. Imagina que viessem aqui e tomassem o nosso país. E aí pegassem os nossos jovens, os homens em idade de serviço, de trabalho militar, as mulheres, pegasse todo mundo e levasse todo mundo lá para o país deles para a gente trabalhar, para a gente ser escravo. Foi mais ou menos isso que aconteceu, amém? Uma comparação um pouco grosseira, mas só para vocês entenderem. E isso durou 70 anos. Só que Deus já havia dito que haveria o castigo, mas depois haveria o tempo do perdão e o tempo do retorno. Inclusive, o profeta chegou a dizer, o rei queria assinar o decreto para que o povo voltasse, e foi o rei Ciro. E depois de 70 anos do cativeiro, Ciro fez um decreto dizendo que os exilados podiam voltar para Judá. Então foi aquela leva de gente, dezenas, centenas de milhares de pessoas voltando do cativeiro, voltando para Judá, amém? Para reconstruir a cidade, recomeçar a vida. Só que infelizmente, pessoal, era um começo muito humilde para a imensa maioria das pessoas. A imensa maioria dos que viviam no cativeiro e voltaram para Judá, voltaram quase com a roupa do corpo, para reconstruir casas que estavam abandonadas há muito tempo. Alguns não, alguns prosperaram no exílio. Alguns homens tiveram cargos importantes. Por exemplo, o profeta Daniel, ele foi, pessoal, o homem mais importante abaixo do rei Nabucodonosor no tempo do reinado. Então imagina, um judeu exilado na Babilônia foi o homem mais poderoso. Nós podemos dizer, pessoal, sem erro nenhum, que Daniel foi um homem que viveu uma vida próspera, teve uma vida de homem rico.
porque o cargo que ele tinha era muito importante, servia diretamente ao rei, amém? E houveram outros, entre esses, Neemias. Neemias tinha um cargo de importância, trabalhando, servindo diretamente ao rei. Só que um dia um dos irmãos do Neemias veio visitá-lo e trouxe para ele a notícia de que o povo lá em Judá estava vivendo numa miséria muito grande, a cidade estava desorganizada, tinha muita injustiça acontecendo, e aquilo que mais doeu no coração de Neemias, a cidade estava desprotegida, porque era uma cidade sem muros. A muralha da cidade estava toda quebrada no chão. Então o povo podia a qualquer momento ser atacado. Qualquer inimigo externo que viesse entraria na cidade sem sofrer resistência alguma. O povo já era pobre e estava completamente desprotegido. Aquilo doeu no coração de Neemias. A Bíblia diz que por dias Neemias chorou, mas ele também orou, jejuou e buscou a Deus. E quando, meu irmão, você, no seu coração, tem alguma coisa que dói, quando eu falo dói, é alguma coisa que você olha e te revolta. Tem gente que diz assim, tem gente que fica revoltada, sabe, dói no seu coração ver as pessoas doentes. Irmão, provavelmente Deus está chamando você para um ministério de cura. Às vezes você fica revoltado em ver pessoas vivendo na miséria. Deus pode estar chamando você, meu irmão, para um ministério de prosperidade. Se aquilo te incomoda, você tem que saber que aquilo também incomoda o Senhor. E Deus pode usar você para tirar pessoas da miséria, para levantar os doentes, amém? Talvez você diz assim, pastor, eu fico tão triste de ver o jeito que a juventude está, perdido nas drogas, na prostituição. Isso te entristece? Talvez Deus está chamando você para ganhar os jovens. Você é aquele que vai, pessoal, até essa geração e vai levá-los ao conhecimento de Deus, amém? Neemias estava lá chorando, Deus, o meu povo pecou, mas está destruído, e mal sabia ele, eu acredito que Deus iria usar ele mesmo para ir ajudar e reconstruir os muros de Jerusalém. E aconteceu que um dia ele estava diante do rei, o rei viu o semblante dele descontente, entristecido. O rei disse, o que está acontecendo com você, rapaz? Você não está doente? Por que essa cara triste? Falando de um jeito mais simples para você entender. E Neemias disse, meu senhor, como é que eu estaria feliz se a cidade onde está o sepulcro dos meus pais está caída, destruída? E o rei falou, então o que você quer? E Neemias disse, eu quero voltar e quero reconstruir. Isso aqui tudo eu já preguei para vocês, não vou tomar tempo falando tudo de novo. Irmão, mas o rei mandou Neemias e mandou com todo o recurso, deu as cartas que ele precisava para que ele fosse pelo caminho sem impedimento, amém? E eu disse para você, irmão, que Deus já nos enviou na obra dele, que ele já nos deu as cartas, ele já nos deu a palavra que nos autoriza a chegar onde nós quisermos, diga glória a Deus. Neemias chegou em Judá, irmão, chegou em Jerusalém com a sabedoria de Deus, não chegou com orgulho, com arrogância, fazendo barulho, com pompa, chegou humilde, em silêncio, vendo a situação da cidade. Depois ele expôs para os líderes o que ele havia chegado ali para fazer, e Deus tocou no coração de todo mundo, começaram o trabalho da reconstrução dos muros de Jerusalém, amém? Só que haviam inimigos declarados. Quando Neemias começou a reconstruir, o que teve de gente usada pelo diabo, inimigos, estrangeiros que viviam ali perto, que começaram primeiro a zombar, a escarnecer. Quem esses judeus pensam que são? Eles estão achando que eles vão conseguir mesmo reconstruir o muro. Teve um que chegou a dizer, ainda que eles levantem o muro, vai ser um muro tão fraco que se uma raposa andar em cima do muro, o muro cai. E Neemias, como é que ele respondia essas afrontas? Ele ia lá brigar? Ele ia lá tirar satisfação? Não. A Bíblia diz que ele orava a Deus e ele trabalhava. Eu tenho falado com você, irmão, não desça no nível. O diabo quer muito tirar você, meu irmão, da sua posição. A Bíblia fala lá no Salmo 91, tem um versículo ali que eu acho lindo. Deus diz assim, pô-lo-ei num alto retiro, porque conheceu o meu nome. Nós que somos do Senhor, que conhecemos o nome de Jesus, nós estamos num alto retiro, ou seja, é igual o ninho da águia. A águia, ela constrói o ninho dela, pessoal, num lugar tão alto, é no topo de uma montanha, na fenda de uma rocha. Irmão, não tem predador. Ninguém consegue subir naquela altura para pegar o ovo da águia. É aqui que nós estamos, irmão. Nós estamos no esconderijo do Altíssimo, na fenda da rocha. Sabe quem que é a rocha? A rocha é Jesus. Nós estamos guardados em Cristo, diga amém. Só que daí, irmão, tem crente que ele é estouradinho, que ele é bobinho, e ele sai da fenda da rocha para descer. A mensagem que eu vou te dar é até essa hoje.
Nós estamos no lugar seguro, diga amém. Mas daí o diabo começa a provocar e você sai do lugar seguro, amém? Você sai do lugar seguro. Tem uma história, pessoal, eu vou falar aqui, vai ter irmão que vai ficar bravo comigo. Tem uma historinha de criança. Quando eu era criança eu ouvia muito. Diz que haviam 3 porquinhos. Alguém já ouviu essa história, pessoal? Os 3 que queriam viver uma vida independente saíram da casa da mamãe porca, oink oink, foram. E cada qual construiu a sua casa. Os 2 primeiros eram preguiçosos. O primeiro era ruim mesmo, o bicho era preguiçoso, fez uma casa de palha. O segundo fez uma casa de madeira. Mas o terceiro era diligente, construiu uma casa de pedra, de rocha. Parece besteira, né? Mas a Bíblia diz que a gente tem que construir a casa onde? Na rocha. Bom, irmão, existe uma versão da história que vem o lobo mau. Você sabe que o lobo na Bíblia é símbolo de demônio, de falso profeta, de enganador. E o lobo veio, assoprou, caiu a casa de palha, caiu a casa de madeira. Na versão triste da história, os 2 primeiros porquinhos viraram almoço. Na versão mais bonitinha, os 2 conseguiram fugir e se abrigar na casa do que tinha construído a casa de pedra. Ali, meu irmão, o lobo soprou e a casa não. Quando o lobo viu que não conseguia derrubar a casa, ele começou a fazer o quê? Tentar tirar os porquinhos da casa. Ele vinha lá disfarçado de alguma coisa. Olha, sai que eu tenho algum presente para você. E eles não saíam. A gente sabe que é você que está nos enganando. Tem crente que não sabe quando é o lobo tentando enganar o diabo. No fim, irmão, o lobo ficou tão bravo que tentou entrar pela chaminé da casa, mas tinha fogo. Tem fogo aí? Tem fogo aí, irmão? Hoje você vai chegar em casa. O que o pastor pregou? O pastor pregou sobre 3 porquinhos. Amém, pessoal? Tinha fogo, pessoal. O lobo foi queimado. Se o diabo tentar entrar, ele leva fogo. Diga glória a Deus. Irmão, Neemias respondeu o ataque do inimigo como? Não respondendo. Haviam os ataques externos. Ele teve que colocar homens, enquanto tinha uns trabalhando, outros estavam armados. Eu falei para a igreja, existem diversidade de ministérios. A gente não pode trabalhar só na edificação. A gente tem também que estar armado e preparado para lutar contra o inimigo. Vocês lembram que na última campanha que eu fiz, eu dei até uma espada para vocês? Neemias deu espada para todo mundo e falou, olha, é uma mão construindo, é uma mão no tijolo e a outra mão na espada. Era assim, irmão. Ao mesmo tempo que você está trabalhando, você está vigiando se o inimigo atacar. E tem uma coisa, todo mundo estava trabalhando, cada grupo estava trabalhando num lugar da muralha. Porque a muralha era enorme. Teve uma irmã que mandou para mim aqui, é que eu deixei meu esboço lá, mas ela mandou até o tamanho da muralha certinho, que eu tinha esquecido. Eram 8 metros de altura, e eu acho que era 1.600 metros, 1 quilômetro, acho que me fugiu agora, ou 16 mil, coisa assim, não lembro bem agora. Mas o que aconteceu? Era um grupo trabalhando numa parte da muralha, outro grupo trabalhando na outra parte, e eles tinham uma trombeta. Se caso alguém fosse atacado, tocava a trombeta, da onde o outro estivesse, ele corria para vir ajudar. Amém, irmão? Assim somos nós, irmão. Nós não temos que trabalhar todo mundo no mesmo lugar. Amém? Ai, pastor, aqui em São José devia ter só uma igreja. Não, irmão. É certo do jeito que a gente está mesmo. Várias igrejas, vários ministérios. Amém? Nós sabemos que nós somos todos o quê? Irmãos, nós vamos fazer uma obra no mesmo lugar. Eu estou fazendo aqui, os irmãos da Assembleia estão fazendo em outro lugar, os irmãos da Batista, da Presbiteriana, da Universal. Vocês entenderam? Cada um está trabalhando na sua parte, diga glória a Deus. Mas no dia que eles precisarem, a gente não pode ir lá ajudar? E se um dia a gente precisar, eles não podem vir aqui ajudar a gente na oração? Nós somos irmãos, apenas cada um trabalhando no seu lugar, na sua parte da obra. Amém, pessoal? Se a gente tocar a trombeta, eles vêm aqui. Se eles tocarem a trombeta, a gente vai lá. Nós somos um povo só, devemos estar preparados uns para ajudar os outros. Só que daí eu falei para a igreja que além de tudo isso, tinha o problema interno. Neemias descobriu que os homens ricos, porque haviam judeus ricos, estavam oprimindo os pobres. Imagina, teve gente que voltou para Jerusalém, irmão, como eu falei para você, praticamente com a roupa do corpo. Aí imagina, encontra a casa, sabe, ruínas, o campo precisando lá, imagina, ser cuidado. Às vezes a pessoa não tinha dinheiro para comprar uma enxada, comprar um rastelo que fosse ali para limpar o terreno, dinheiro para comprar semente para poder plantar. Os pobres tiveram que fazer o quê? Pedir dinheiro emprestado para os ricos.
E os ricos de Israel, eu estou falando do povo de Deus, eu não estou falando dos estrangeiros. Os ricos deviam pensar o quê? Bom, puxa, Deus fez essa obra, nos tirou do exílio, vamos ajudar os pobres. A gente empresta, mas empresta com justiça, amém? Eu estou te emprestando para você recomeçar a vida e você vai me pagar, mas me paga conforme você for recebendo. Na hora que você estiver bem, a gente vai lá, a gente combina, você vai devolvendo, amém? Não, irmão, os ricos estavam utilizando de usura, estavam emprestando a juro. Meu irmão, e você sabe, e se tem um povo que entende de juro, é o povo brasileiro, é ou não é, pessoal? Sim ou não? Ninguém aqui, nós pela vida que nós levamos, nós já temos a faculdade de juro. A sua conta é R$100, mas você atrasa, quando você vai ver é 1.900 é juro. Não vamos falar das injustiças de fora. O problema não são as injustiças de fora. O problema são as injustiças de dentro. Do mundo, irmão, a gente espera isso e espera pior. Do povo que não teme a Deus, cobrar juro e imposto abusivo do governo, isso a gente já sabe que tem. Irmãos, o que a gente faz? A gente faz o que Jesus mandou, a gente dá a Deus o que é de Deus, a César o que é de César, e um dia César vai estar sentado diante de Deus. Eu quero ver César explicar por que ele cobrou mais do que precisava. Amém, irmão? Um dia, irmão, todos vão estar diante de Deus. Um dia, o nosso Senhor Jesus esteve na tribuna, ele foi julgado. Mas o homem que condenou Jesus à morte, mal sabe ele que um dia ele vai estar diante do Senhor no tribunal de Deus. Você já parou para pensar nisso, irmão? Amém? Um homem maldoso, pessoal, um homem cruel, um homem imoral, Herodes, condenou à morte o maior profeta do Velho Testamento, João Batista. Mandou cortar a cabeça dele. Pastor, onde está a justiça? A justiça está que um dia Herodes vai estar sentado diante do juiz de toda a terra. Amém, pessoal? E esses homens que roubam a nossa nação, e por favor, eu não estou citando ninguém, na minha cabeça agora não tem ninguém, amém? Pastor, o senhor está falando do presidente, do fulano, do Beltrano, não estou pensando em ninguém agora, amém? Mas aqueles que estão, se esses estão ou se outros estiveram, um dia todos vão estar diante de Deus. E como é que eles vão explicar para Deus a maldade? Como é que eles vão explicar para Deus que eles tinham dinheiro para construir um hospital para as criancinhas aqui de São José, mas o dinheiro foi parar no bolso, compraram mais uma casa lá no, no Aquários, lá no, no Urbanó. Como é que eles vão explicar para Deus? Amém, irmão? Não, Deus, é que eu já tinha 10, mas eu precisei comprar mais uma. Aí o hospital podia esperar, aí a criancinha morreu lá porque não tinha um remédio, porque não tinha um tratamento. Um dia vão estar diante de Deus, irmão. Amém? Eu sei que eu sou desse tamanho, mas que o Espírito Santo permita que essa mensagem chegue no ouvido de um grande desses. Porque tem algum desses aí, meu irmão, que se soubessem o que lhes espera, se eles soubessem que um dia eles vão estar diante do Rei dos Reis, do juiz de toda a terra, e vão ter que prestar conta disso, meu irmão, ia ter uns que iam chamar jornal, televisão, iam confessar tudo, eu roubei mesmo, eu peguei dinheiro disso, mas eu estou devolvendo, eu tenho uma conta lá não sei aonde, lá no paraíso fiscal, ia fazer igual o Zaqueu, estou dando tudo para os pobres, amém? Alguns, se soubessem o que lhes aguarda, o que lhes espera, assim fariam, amém, irmão? Mas não vamos falar dos de fora, vamos falar de nós que estamos aqui dentro. O de fora a gente espera, mas e quando o de dentro pratica injustiça? Quando o irmão oprime o irmão? Amém, irmão? Quando o irmão quer processar o próprio irmão? O apóstolo Paulo condenou isso, irmão. Lá na igreja de Corinto tinha umas briguinhas lá que os irmãos tinham, e um irmão levava o outro para o tribunal. Irmão processando irmão. Lá em Jerusalém, eles tiveram que pagar o preço para soltar o povo da Babilônia, porque tinha gente que era escravo na Babilônia. Eles pagaram a dívida do povo para o povo poder ser livre e sair, e aí chega lá em Jerusalém e começam a ser escravos de novo. O povo teve que começar a vender filho. Quando eu falo vender filho, vender filha, porque quando tinha uma dívida e não podia pagar, o credor chegava e falava, então estou levando tua filha para trabalhar na minha casa. Era assim que acontecia. E Neemias, quando ficou sabendo, ele disse, como é que vocês têm coragem de fazer isso com seus irmãos? Aí o que acontece? Vamos para o capítulo 6. Amém, pessoal? Vamos para o capítulo 6. Neemias, capítulo 6. Isso aqui foi o 5. Glória a Deus.
Gente, o 6 é muito forte. Eu acho que talvez esse capítulo 6 aqui seja o que mostra os piores ataques que Neemias recebeu. Capítulo 6, versículo 1 diz assim: sucedeu mais, que ouvindo Sambalate, Tobias e Gesem o arábio, e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro, que nele já não havia brecha alguma, ainda que até esse tempo não tinha posto as portas nos portais. 2. Sambalate e Gesem enviaram a dizer: vem e congreguemo-nos juntamente nas aldeias no vale de Ono. Porém, intentavam fazer-me mal. Versículo 3. Para mim, esse aqui é o versículo mais importante do livro de Neemias. Versículo 3. E enviei-lhes mensageiros a dizer: estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria essa obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? Irmão, Neemias começou a trabalhar, e daqui a pouco, irmão, os inimigos começaram a ficar tomados de medo, porque eles achavam que ele não ia nem conseguir começar. Quando eles viram, o muro já estava pronto. Só faltava colocar as portas, que eram várias portas, amém? Então você imagina que tinha gente lá cortando, serralheiro trabalhando, fundindo metal para colocar. Quando os inimigos viram que a muralha ia ficar pronta, bateu um desespero neles e eles falaram: nós temos que parar esse Neemias. O que eles fizeram? Começaram a mandar convites. Neemias, nós estamos aqui numa reunião dos líderes das cidades. Nós estamos congregados aqui no Vale de Ono. O Vale de Ono parece que era 30 e poucos quilômetros da onde Neemias estava. A gente precisa que você venha também. Todo mundo está aqui, só falta você. Vem porque a gente tem assunto a tratar. E Neemias mandou dizer: eu não posso parar, eu não posso descer. Eu estou numa grande obra, eu não posso parar. Irmão, entenda uma coisa, olha para mim. Satanás, ele sempre tem duas maneiras de tentar derrubar a igreja. A segunda que eu vou falar para você, como eu disse para você, irmão, quem sou eu? Eu sou muito pequeno. Mas no meu entendimento das coisas espirituais, é a mais perigosa. A primeira é o ataque direto. O inimigo tenta derrubar o crente primeiro com perseguição, com luta, com afronta. Amém, irmão? Só que tem uma coisa. Quando o inimigo ataca, a nossa reação natural é contra-atacar. Vocês sabem do que eu estou falando. Vem um tempo de luta na sua vida, o que você faz? Você vem mais para a igreja. Aí que você vem buscar a Deus mesmo. Tem gente que infelizmente não faz isso. Tem gente que na hora da luta ela se afasta. Mas o crente que é sábio, quando a coisa aperta, ele fala: não, agora é que eu vou buscar a Deus. Amém? Agora é que eu vou partir para cima. E aí, meu irmão, a pessoa começa a orar, jejuar. Sabe o que acaba acontecendo? Ela acaba crescendo. Dizem que o crente é igual a clara do ovo, né? Quanto mais bate, mais ele aumenta. Você está ali tomando as pancadas, mas daí você vai buscando a Deus. Daqui a pouco, irmão, você está aquele crente forte, o diabo aparece, você queima ele com o fogo de Deus. Diga amém. O diabo percebe, olha para o pastor, o diabo percebe que não adianta vir para cima para te atacar. O que ele vai tentar fazer? Ele vai tentar vir pelo outro lado e fingir que é teu amigo. Aí começam a vir os convites. Olha para mim, a vida estava muito difícil, mas você começou a buscar a Deus, Deus levantou você. Amém? Sabe o que acontece agora? Antes ninguém te convidava para nada, ninguém nem lembrava de você, que você existia. Agora, olha para mim, agora todo dia você tem convite. Todo dia tem alguém chamando você para ir no churrasco, na praia, no shopping. Todo dia, irmão. Dia de culto, dia de campanha. Aí você começa: tem campanha na igreja, mas o Tião me chamou, o Zé me chamou para ir lá. Se eu não for vai ficar chato. Porque ele é meu amigo, ele é meu padrinho, irmão. Nem sabia mais que você existia. Agora, quando você estava lá no perrengue, nunca ligou para você para saber se você estava bem. Agora que você está bem, todo mundo lembra de você. E aí sabe o que tem crente que faz?
Ele fala, não, mas eu estou bem, Jesus já me abençoou. Não tem problema faltar um domingo na igreja. Não tem problema quebrar um dia da campanha. Você está numa grande obra e você está parando. Porque alguém está te convidando, alguém está distraindo você. Gente, cuidado com isso. Primeiro o inimigo vai atacar. Quando ele vê que você resistiu, ele vai tentar virar seu amigo. E o pior de tudo é que tem gente que acaba se tornando amigo. Amém? Ele vem e ataca você. Você repreende, você amarra em nome de Jesus, você manda ele embora. Quando ele vê que ele não consegue botar medo em você porque você é um soldado de guerra, ele começa a tentar mostrar que é seu amigo. O Sanbalat e o Tobias estavam lá, não, vem Neemias, vem participar da festinha, vem fazer parte da nossa patotinha aqui. E Neemias, eu sou bobo, nada, rapaz, eu estou numa grande obra, eu não vou parar, eu não vou descer, eu estou aqui em cima reconstruindo a minha cidade, eu não tenho tempo para me misturar com vocês não. Amém, irmão? E olha para o pastor, não foi um convite só não, irmão, foram vários, ó. Versículo de número 4, e da mesma maneira enviaram a mim 4 vezes, da mesma maneira lhes respondi. Então Sanbalat, da mesma maneira, pela 5ª vez, me enviou seu moço com uma carta aberta na mão, na qual estava escrito: entre as gentes se ouviu, e Gesem diz que tu e os judeus intentais revoltar-vos, pelo que edificais o muro, e que tu te farás reis deles, segundo essas palavras, e que puseste profetas para pregar de ti em Jerusalém, dizendo: este é o rei em Judá. Ora, o rei o ouvirá, segundo essas palavras. Vem, pois, agora e consultemos juntamente. Irmão, quando o inimigo viu que não estava conseguindo fazer Neemias descer da obra pelos convites, ele criou uma mentira. Neemias, nós estamos sabendo que você está reconstruindo o muro para começar uma revolta. Que quando o muro estiver pronto, você vai se autoproclamar rei de Judá. Você vai se revoltar contra o rei da Babilônia, o rei da Pérsia. Você colocou até profetas para pregar no meio do povo, dizendo que você será o rei de Judá. Tudo mentira. Neemias sabia que aquilo era mentira. Aí eles falaram: você tem que vir aqui nos explicar. Neemias ouviu aquilo, pessoal. E sabe o que ele fez? Ah, pastor, ele foi lá para dar explicação. Ele não foi lá para dar explicação nenhuma. Irmão, tem gente que não, entenda bem, você não tem que dar atenção, você não tem que dar resposta. Às vezes a pior coisa que você faz, irmão, na vida é responder fofoca. Amém? Eu vou falar para você, irmão, todas as vezes, testemunho meu para você, todas as vezes que alguém falou alguma coisa, que alguém tentou inventar alguma coisa contra mim, e eu simplesmente deixei Deus resolver, aquilo se dissipou, aquilo virou nada. Deus mostrou a verdade. Às vezes que eu, na minha carne, porque eu sou humano, eu sou falho, e eu confesso para você que uma ou outra vez eu quis dar uma de bombazão e quis ir lá me resolver. Eu lembro de um dia, irmão, mas que bobo que eu fui, que crianção que eu fui. Eu estava pastoreando na igreja lá, fazendo um trabalho bonito, e alguém falou lá uma fofoca lá. Não, porque eu estava trabalhando, chegaram para mim: pastor, o senhor ficou sabendo que falaram isso do senhor? Eu falei: falaram isso de mim? Mas quem falou? Foi Beltrano. Irmão, eu, bobão, peguei meu carro e fui na casa dele. Olha que bobo, irmão, que idiota. Perdão falar isso para você, fui lá. Chamei ele, o pai dele, irmão. O pai dele gostava tanto de mim. O pai dele veio me atender no portão com um sorrisão, eu não consegui nem dar bom dia direito pro irmão. Irmão, o fulano tá aí. Você sabe o que eu fiquei sabendo depois? Que ele entrou dentro de casa e falou: o pastor tá aí fora, tá bravo. Olha que mau testemunho, pessoal. Aí o rapaz veio, sentei ele no carro e falei: fulano, por que você falou isso de mim? Depois que eu falei, irmão, tudo que eu queria falar, ele olhou para mim e falou assim: pastor, falaram que eu falei isso? Sim, agora vão ter que provar. Gente, por causa de uma fofoquinha, eu arrumei um problema de mais de um ano. Uma semana depois eu já não estava mais nem aí. Só que aquelas pessoas não queriam esquecer o problema de jeito nenhum. Acabava o culto de domingo, irmão, eu queria ir para casa almoçar, aquele povo queria ficar sentado falando comigo: não, pastor, fulano inventou fofoca, falou que eu disse do senhor. E eu tinha que ficar ali 3 horas, às vezes, escutando besteira. Escutando. Quando eu falava para eles assim: gente, deixa isso para lá, não tem mais nada a ver. É, pastor, mas naquele dia que o senhor foi na minha casa, o senhor estava se importando muito. Eu tive que aguentar.
Amém, irmão? Depois eu orei muito a Deus, irmão, pedi perdão a Deus, Deus resolveu o problema para mim. Mas por que eu estou falando isso para você? Quando você ouve o fofoqueiro e você sai da sua posição para responder ele, você tem mais a perder. Amém, irmão? Sim, olha para o pastor, se é verdade, pastor, estão falando tal coisa de mim. Deixa eu te perguntar, é verdade o que estão falando? Pastor, é verdade. Então vai lá e pede perdão. Amém? Pega o microfone e fala para todo mundo, ó, gente, falaram aí, é verdade, eu fiz mesmo, me perdoa em nome de Jesus, amém? Não é verdade. Não é verdade, então só fala isso. Ah, disseram que é, então não é verdade, acabou. Não, Neemias, a gente está sabendo que você vai fazer uma revolta, que você vai se proclamar rei. O que Neemias fez? Ele foi lá se explicar? Foi lá se explicar nada. Olha o versículo de número 8. Porém, eu enviei a dizer-lhe, de tudo que dizes, coisa nenhuma sucedeu, mas tu, do teu coração o inventas, pelo que todos eles nos procuravam atemorizar, dizendo, as suas mãos largarão a obra, e não se efetuará. Agora, pois, ó Deus, esforça as minhas mãos. Neemias sabia, isso é tudo mentira. Eles estão querendo que eu pare de trabalhar, pois agora, Deus, me dá mais força ainda. Amém? Ao invés de você orar a Deus, irmão, porque às vezes a luta está grande e você está assim, Deus, me tira. Não, Deus, me dá mais força agora. Agora é que eu vou trabalhar mesmo, agora é que eu vou fazer mesmo para Deus. Diga amém. Agora, na minha opinião, o ataque que Neemias vai sofrer agora, no meu entendimento, é o pior de todos. Versículo de número 10. E entrando eu na casa de Semaías, filho de Delaías, o filho de Meetabel, que estava encerrado, estava preso, disse ele, vamos juntamente à casa de Deus, ao meio do templo, e fechemos as portas do templo, porque virão matar-te. Sim, hoje de noite virão matar-te. Porém eu disse, um homem como eu fugiria? E quem há como eu que entre no templo e viva? De maneira nenhuma entrarei. E conheci, 12, e eis que não era Deus que o enviara, mas essa profecia falou contra mim, porquanto Tobias e Sambalate o subornaram. O que está acontecendo? Alguém chegou até Neemias e esse alguém dizia que era amigo. Cuidado, e disse, Neemias, eu tive uma revelação que hoje virão matar você. Vamos para dentro do templo e vamos nos esconder lá dentro. Só que tinha um problema. Neemias, ele era um edificador, um construtor, e podemos dizer até o governador de Jerusalém ele foi. Mas entrar dentro do interior do templo só era permitido ao sacerdote. Se Neemias entrasse lá dentro, ele estaria o quê? Pecando. Quem está entendendo, diga amém. Neemias olhou para ele e falou assim, como é que eu vou entrar dentro do templo e vou ficar vivo? Se eu fizer isso, eu vou pecar contra Deus. Neemias na hora entendeu, não é Deus quem enviou ele. Irmão, às vezes, quando você tiver, escuta isso aqui, que isso aqui é muito sério. Às vezes, quando você estiver numa missão bonita no trabalho de Deus, vai aparecer alguém dizendo que tem recado de Deus, que tem palavra de Deus para você. Alguém que chega e fala, não, irmão, você está a igreja lá que você está é uma igreja muito boa, mas Deus está me revelando que você tem que vir para a minha. Porque aqui na minha você vai ter um reconhecimento que você não está tendo lá. Cuidado com isso, irmão. Às vezes aquilo ali não é, sabe, não é palavra de Deus coisa nenhuma, é engano, é coisa da carne. A pior coisa dos últimos tempos, segundo a palavra de Deus, não é terremoto, não é fome, não é praga, são os falsos profetas. E está cheio deles por aí. Amém, irmão? Gente que espalha mentira. A internet, meu irmão, infelizmente ela se tornou sabe, prolifera muito esse vídeo. Uma irmãzinha chegou para mim esses dias aqui, desculpa se ela estiver aqui no culto, não estou usando o altar para falar da senhora não, mas olha para você ver como é que é o engano. Ela chegou para mim e falou, pastor, olha, todo dia chega esses vídeos para mim, o que eu faço? No vídeo falava que era uma mensagem do arcanjo Gabriel,
E dizia que se ela não assistisse aquilo, que ela tinha que assistir, que ela tinha que compartilhar, senão ela ia perder tudo. Eu falei, mas você não vai perder nada, isso aí não é palavra de Deus não. O arcanjo Gabriel não tem que falar mais nada, tudo que Deus tinha que falar já falou na Bíblia. Amém, irmão? Mas cuidado, tá cheio, irmão. Eu lembro que há um tempo atrás, uma irmãzinha mandou para mim assim, pastor, avisa a igreja que ninguém pode sair de casa amanhã. Eu falei, por quê? Não, porque o profeta revelou que amanhã vai ser um dia de trevas. Teve gente aqui que recebeu esse vídeo. E que a pessoa tem que ficar dentro de casa trancada, tem que estocar comida, estocar água, e que se vier alguém bater na porta de casa não é para atender porque é o demônio disfarçado, mas que vai fazer trevas. Eu falei, irmã, só por causa disso amanhã vai fazer sol. No outro dia dava até para lavar roupa e pendurar, irmão. Toda vez que vier alguém, irmão, com essas coisas, você pode saber, é falso profeta, não escute, não ouça. Amém? Senão daqui a pouco você sai da missão de Deus, para ir para o engano. Eu fiquei tão triste essa semana, uma irmãzinha que eu pastorei ela há bastante tempo atrás, mandou uma mensagem para mim e falou, pastor, eu estava na igreja abençoada, só que daí eu fiquei triste com a igreja e eu saí da igreja. Saiu? Não. E ela falou assim, mas agora, pastor, graças a Deus que eu saí, porque agora eu descobri a verdade. Ela estava dizendo que tudo que eu ensinei para ela era mentira. Porque agora eu estou nas testemunhas de Jeová, e agora eu descobri a verdade. Eu estou só ensaiando tudo que eu vou mandar para ela, irmão, que eu vou mandar um negócio desse tamanho para ela. Falando assim, irmã, esse povo aí que a senhora diz que ensina a verdade para a senhora, eles negam a palavra de Deus como a gente ensina. Eles não acreditam que Jesus é Deus, não acreditam na personalidade do Espírito Santo. Inclusive, eles falam que Jesus já voltou. Vocês sabiam disso, pessoal? O testemunho de Jeová falam que Jesus já voltou. Acho que foi em 1932, eu acho, parece. 1918. Uma coisa assim. Jesus, olha para mim e fala, Jesus já voltou. Só que ele voltou invisível. Não estou mentindo, os testemunhos de Jeová falam isso. Amém? Por que eu estou falando isso para você, irmão? É um monte de gente que está sendo enganada. Não ouça esses falsos profetas. Fica na fé que Deus te deu. Quando chegaram para Neemias, você tem que ir. Neemias, isso aí não foi Deus que mandou você dizer. Isso aí você está tentando me enganar para eu parar. Fica na obra de Deus. Pessoal, o tempo já não me permite falar mais. Eu quero orar por vocês agora. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Glória a Deus. Que o Espírito Santo de Deus nos ajude. E nós vamos até o fim em nome de Jesus. Glória a Deus. Feche os seus olhos, coloque as mãos sobre o seu coração. Eu não lembro se é mi ou se é lá. Põe um mi para mim, deixa eu ver. Acho que é mi. Glória a Deus, feche os seus olhos. Em nome de Jesus. Senhor, nós estamos na sua presença. E nada vai nos fazer parar. O Senhor é conosco em nome de Jesus. Estou numa grande obra, e ainda que venham afrontas, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. De todas as provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor, a gente ter que ouvir acusações do vil tentador. Lembranças do passado vêm e querem me fazer parar, ou mesmo palavras de alguém que não quer na gente acreditar. E quase parando, sem forças, vigor, a gente ouve a palavra, glória a Deus, e encontra bastante poder para vencer, continuar a jornada e ver que o passado ficou para trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu, e saber que dele não lembra mais. Eu canto pra glória de Deus. Aleluia. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus.
cuja vida coberta está pelo sangue que desceu na cruz. Eu sei que provas virão, investidas do vil tentador, nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Jesus. Aleluia! Nada vai parar você, meu irmão. Deus é contigo em nome de Jesus. Oh, aleluia, aleluia. Eu não vou parar, o Senhor é comigo. Não importa o que o inimigo está falando, não importa os convites que ele está fazendo, eu não vou parar. Fale isso, meu irmão. Fala isso para Deus agora, que você está na missão, você está na obra de Deus, e nós vamos até o final em nome de Jesus. Glória a Deus. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu na cruz. Eu sei que provas virão, investidas do vil tentador, nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Jesus. Aleluia, oh aleluia. Deus é contigo, meu irmão, e você não vai parar em nome de Jesus. De todas as provas que eu já passei, de todas as provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor, a gente ter que ouvir acusações do vil tentador. Lembranças do passado vêm e querem me fazer parar, ou mesmo palavras de alguém que não quer na gente acreditar. E quase parando, sem forças, vigor, a gente ouve a palavra, glória a Deus, encontra bastante poder pra vencer, continuar a jornada. Diz que o passado ficou pra trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu, e saber que dele não lembra mais, eu canto pra glória de Deus. Canta, igreja. Nenhuma condenação para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu na cruz. Eu sei que provas virão, investidas do vil tentador, nenhuma condenação para quem está em ti, querido Jesus. Aleluia. A igreja declara isso bem forte. Nenhuma condenação, nenhuma condenação para quem está em ti, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu na cruz. Eu sei que investidas do vil tentador, nenhuma condenação para quem está em ti, querido Jesus.
Irmão, aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Levante agora a sua mão direita para Deus, para o céu. E se você ainda não entregou a sua vida a Jesus, você vai entregar agora o seu caminho para Ele. Você vai dizer a Ele: Senhor, eu sou tão falho, tão pecador. Eu preciso do seu perdão, da sua misericórdia. Eu reconheço que Jesus é o único Salvador e declaro que para sempre Ele será o único Senhor da minha vida. Pai, olha agora para aqueles que estão fazendo esta confissão, talvez pela primeira vez, Senhor. Alguém que está aqui e que nunca havia tomado a decisão de fazer de Jesus o seu Senhor, o seu Salvador. Receba esta pessoa como filho, como filha, em nome de Jesus. E aquele, Senhor, que já é teu, batizado nas águas, mas estava, meu Deus, tão perdido, Pai, tão longe, estava como o filho pródigo, Senhor, que saiu de casa, gastou tudo, ficou sem nada, mas agora, Pai, essa pessoa, meu Deus, ela está reconhecendo que o melhor lugar é a casa do Pai, e ela está dizendo: Deus, eu quero voltar. Pai, pequei contra o céu perante Ti. Jesus, olha para essa pessoa, que o Teu sangue cubra o filho que está voltando, que ele seja lavado, purificado, perdoado. Meu irmão, e a Bíblia diz que quando um pecador se arrepende, há festa no céu. No céu a festa já está acontecendo, e agora é hora de nós fazermos a festa aqui na terra. Você tinha levantado uma mão, agora levanta as duas. E quando você levantar as duas, comece a fazer festa, dando glória a Deus, dizendo aleluia. Ribalabalaba, chorabadalabalabala, canta labalaba, chedalabalabalaba, tramanarabadalaba, siririria. Cadê aquele glória a Deus da igreja? É a festa do Espírito. Não há condenação para quem está em Jesus, para quem está em Cristo. Aleluia, aleluia. Oh, debalaba, canta, rabadalabalaba, chebalaba. A lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me libertou da lei do pecado e da morte. Debalaba, chorabadara, cantaradai, reresiriria, derebe, cliturian, dereclar. Aleluia! Que lindo, Jesus! Como é lindo, Senhor, te adorar, te servir. Cadê aquele glória a Deus da igreja? Nenhuma condenação há, nenhuma condenação há para quem está em Ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu na cruz. Eu sei que provas virão, investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em Ti, querido Jesus. Para terminar, a igreja, nenhuma condenação está em Ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que eu vi o tentador,
nenhuma condenação para quem está em ti, querido Jesus. Toda a igreja diga glória a Deus. E vamos aplaudir ao Senhor bem forte. Glória a Deus, amém, pessoal? E quem está na alegria do Espírito Santo aí, diga amém. Senta rapidinho, pessoal, tá bom? Pessoal de casa, que o Espírito de Deus abençoe você, que aí onde você está, você receba a alegria do Espírito Santo. Fique com Deus.